Ok, gente, boa tarde. Se eu fosse pentecostal, eu não sou, ok? Nada contra também os irmãos pentecostais, mas eu sempre brinco lá na minha igreja que deve existir um demônio específico para a tecnologia, né? Mas tá bom, muito bom estar aqui com vocês. O pessoal do CTPI pediu para que eu pudesse conversar com vocês um pouco a respeito desse tema, a pregação centrada no Evangelho. Ok? Esse é um tema que, na verdade, me fascina, né? A questão do Evangelho em si. E é um assunto que eu tenho muitas vezes argumentado e falado com pastores e líderes aí pelo Brasil afora, onde eu tenho a oportunidade de estar. Insisto muito com isso também no seminário, né, com os meus alunos. O fato de nós, todos os domingos, irmos para a igreja como pastores ou como plantadores, revitalizadores e abrirmos a nossa Bíblia e fazermos um sermão, não significa necessariamente que nós estejamos proclamando o Evangelho. Ok? Essa é uma tese que eu estou defendendo aqui, na nossa introdução. Existe, na minha opinião, uma certa confusão na mente da gente com a ideia de que se nós estamos usando a Bíblia na nossa pregação e ensinando alguns princípios da Bíblia na nossa pregação, então nós estamos pregando o Evangelho. Ok? Isso não é real, isso não é verdade, tá certo? Nós podemos utilizar a Bíblia, por exemplo, e nós podemos trazer um sermão, ou fazermos um sermão, usando textos bíblicos, baseados na Bíblia, mas não estarmos necessariamente centrados com a nossa pregação no Evangelho. Bom, para isso a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que é que nós estamos falando quando nós nos referimos a Evangelho. Não é? Quando nós olhamos para as Escrituras, para o Novo Testamento, por exemplo, eu não vou ter tempo aqui, por causa do nosso horário, de mostrar isso em todo o Novo Testamento, ok? Então eu vou usar apenas 2 exemplos para mostrar isso para a gente. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente percebe que o centro da mensagem de Jesus, o centro da mensagem dos apóstolos, era o Evangelho. Mas que Evangelho? Isso que a Bíblia chama de Evangelho do Reino. Ok? Então, em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, nós lemos: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas. No grego, todos aqueles que tiveram chance de estudar grego sabem que aí é evangelho, né? Boas novas significa, evangelho significa isso, boas novas. O evangelho, então, de Deus. E o que Jesus pregava? Qual era o conteúdo dessa pregação? Qual era o conteúdo desse evangelho de Deus? Diz o texto que ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então o conteúdo do Evangelho, resumido, né, obviamente aí, mas o conteúdo do Evangelho proclamado por Jesus é o reino de Deus. Ok? E quando a gente sabe disso, ou quando a gente pensa a respeito disso, então esse conteúdo da mensagem do reino de Deus, que está dentro do Evangelho, nos remete automaticamente para o Antigo Testamento. Porque, veja, Jesus, isso faz com que a gente, então, tenha uma visão ampla. Né? O Evangelho é algo que, então, a boa notícia é algo, então, que abarca toda a Bíblia. Ok? Todas as Escrituras. Isso é importante a gente entender, porque quando eu digo que num domingo a gente pode pegar a Bíblia e a gente pode usar a Bíblia, fazer um sermão a partir da Bíblia e não necessariamente estarmos pregando o Evangelho, eu não estou dizendo que todo sermão que a gente faz tem que dizer lá que Jesus morreu numa cruz e ele ressuscitou. Isso é o epicentro do Evangelho. Ok? Mas o Evangelho, ele vem daí e ele se expande a partir daí. E abarca, então, a vida como um todo, o universo como um todo.
Como é que a gente sabe disso? Jesus vem pregando o evangelho do reino. E o que ele prega? O tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo. Então isso faz com que nós entendamos que as pessoas para quem Jesus primeiramente está pregando o evangelho são pessoas que têm uma noção do que é o reino de Deus. E de onde vem essa noção? Do Antigo Testamento, não é? Proclamação dos profetas e tudo mais. Então, existe um anúncio a respeito dessa realidade do reino de Deus. Se nós fôssemos conceituar o reino de Deus, tem muitas conceituações, de forma muito simples, nós poderíamos dizer que o reino de Deus tem a ver com essa influência do governo de Deus, do domínio de Deus, da liderança de Deus sobre a vida da criação. Ok? E automaticamente, então, ou mais restritamente, sobre a vida da humanidade. Então esse é o meu primeiro exemplo. Jesus no seu ministério, ele está pregando o reino de Deus. Esse é o evangelho que ele prega. E ele é esse evangelho. Ele não só tem o discurso do evangelho, mas ele tem a prática do evangelho. Então, ler os evangelhos e olhar para a vida de Jesus é ver o evangelho e ouvir o evangelho. Ok? Que é a pessoa de Jesus. Aí o meu segundo exemplo é o livro de Atos. Como eu disse, eu não vou poder trabalhar isso tudo no Novo Testamento, mas eu desafio você. Volte para casa, faça um compromisso com você mesmo de reler o Novo Testamento todo, prestando atenção nesse detalhe, reino de Deus, ou evangelho do reino. E você vai ver como ele aparece presente nas cartas de Paulo, ok? Em todos os textos do Novo Testamento você vai encontrar esse conceito do evangelho. Então, meu segundo exemplo é o livro de Atos. Veja só o que acontece no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, a gente fala muito sobre Atos ser essa questão da presença do Espírito Santo e da liderança do Espírito Santo, né, na missão, e é verdade, mas uma outra temática que a gente vai encontrar no livro de Atos, que transpassa todo o livro de Atos, é a mensagem do Evangelho do Reino. Olha só, Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então ele ressuscitou e disse aí, sou eu, estou aqui, estou vivo, sou eu mesmo. Não é? Venci a morte. O reino prevaleceu, estabeleceu. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Nesses 40 dias, o que Jesus tratou com eles? Falando-lhes acerca do reino de Deus. Então veja, Jesus anda 3 anos e meio com aqueles homens, com aqueles discípulos dele. Ele tem 3 anos e meio de ministério, onde ele está falando sobre o reino de Deus, proclamando o reino, praticando o reino. Ele morre e ressuscita, fica 40 dias aqui, e o que ele trata nesses 40 dias? O reino de Deus. Ele trata sobre o reino de Deus. E se você começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber como a mensagem do evangelho, do reino, está presente ao longo de todo o livro. Atos 19, por exemplo, quando Paulo está com os presbíteros de Éfeso, ele diz assim, e agora eu não vou mais ver vocês, junto com quem eu estive passei esse tempo, pregando o reino, proclamando o reino. Mas, como eu disse, eu não tenho tempo para mostrar isso tudo, eu quero dar um pulo para o fim. Então, como começa Atos? Atos 1:3. Jesus ressuscitado, Jesus gastando 40 dias ainda da sua presença ressuscitada aqui entre nós, falando a respeito do Evangelho do Reino. É assim que começa Atos. Como termina Atos? Olha só. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, que é a mesma coisa que pregar o reino, porque Jesus é o Senhor do reino. Então Atos começa com o reino, a mensagem proclamada é o reino, e ele termina com o reino. Ok? Então, 2 exemplos apenas. O ministério de Jesus, com Jesus ensinando sobre o reino, pregando sobre o reino, e o livro de Atos dos Apóstolos, que abre com o reino. Ao longo de todo o livro, você sempre vai ouvir sobre o Evangelho e o Evangelho do Reino, ou sobre o Reino de Deus, e termina com essa menção de que Paulo está pregando o Evangelho do Reino. Bom, o que esses textos mostram para a gente? O que esses textos mostram para a gente é que o Evangelho deve ser o centro da nossa pregação. O Evangelho precisa ser o centro da nossa pregação. Eu queria que alguém pudesse abrir a Bíblia e ler para a gente 1 Coríntios 15, 1 a 4. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Alguém pode ler bem alto aí, forte?
Muito bem, então veja, Paulo, ele está se dirigindo à igreja aos Coríntios, ele diz, gente, eu quero lembrar o evangelho que eu preguei para vocês. E esse evangelho é o evangelho onde vocês têm que ficar alicerçados. E o centro desse evangelho tem a ver com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele viveu entre nós segundo as Escrituras é o quê? Segundo o Antigo Testamento. Então, Jesus vem pregando o evangelho do reino, qual é o fundamento dele? O Antigo Testamento. Paulo está dizendo sobre Jesus, segundo as Escrituras, e qual que é o fundamento dele? O Antigo Testamento. Não é? Então veja, o Evangelho tem a ver com todo o plano de Deus, com tudo aquilo que está presente nas Escrituras. Então, quando a gente ouve a palavra Evangelho, a gente não deve pensar no Evangelho de forma reducionista, não é? Mas de forma ampla. Todos os domingos eu tenho a oportunidade de ir para a minha igreja, para frente da minha comunidade, e todos os domingos eu tenho a oportunidade de proclamar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Eu não quero apenas fazer um sermão, mas eu quero fazer um sermão a partir do Evangelho, fundamentado pelo Evangelho. Esse é o grande desafio. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação, para transformação. Ok? Não é simplesmente... Entenda bem para ninguém achar que eu estou falando heresia aqui, ok? Não é simplesmente a Bíblia, ok? Não é simplesmente a Bíblia. Eu tenho a Bíblia poderosa para transformar. Não, o Evangelho é. A Bíblia tem nela o Evangelho. Ela é a palavra revelada de Deus com o Evangelho. O Evangelho é a respeito de uma pessoa, ok? Dr. John Piper chega a dizer que o Evangelho é Jesus Cristo. É a própria pessoa de Jesus Cristo. Ok? Então, é o que Paulo está fazendo nesse texto. Veja, o Evangelho não é somente isso, Jesus nascer, morrer e ressuscitar, mas o Evangelho tem na pessoa de Jesus o seu centro, ok? E a partir dele o seu todo. Muito bem, posto isso, a gente precisa olhar então essa realidade de 1 Coríntios capítulo 15, ou seja, quem Jesus é e o que ele fez por nós, como o nosso ponto de partida, ok? Quando nós vamos, como plantadores de igreja, revitalizadores, ou como pastores, quando nós vamos líderes, quando nós vamos proclamar uma mensagem, quando a gente vai fazer um estudo, quando a gente vai compartilhar das Escrituras, a gente precisa ter o Evangelho como o nosso ponto de partida. E se o Evangelho é essa mensagem que vai fundamentar a nossa vida, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, não saiam disso, vocês têm que permanecer firmes nisso que eu preguei para vocês. Então, como é que deve ser o nosso ministério? Como o nosso ministério deveria ser desenvolvido a partir desse conceito da realidade do Evangelho? Quando o Evangelho fundamenta o nosso ministério, quando ele fundamenta a vida da nossa igreja, quando ele fundamenta um projeto de plantação de igreja, a nossa vida, o nosso ministério, nós não perguntamos o que vai funcionar melhor na nossa igreja. O que vai funcionar melhor nesse projeto de plantação. Ok? Não quero desqualificar nada daquilo que nós já ouvimos, tem o seu lugar, metodologias, ideias, modelos, mas a nossa pergunta principal não é essa. Não é qual é o modelo que melhor funciona aqui. Qual é a melhor estratégia que funciona aqui. Essa é uma pergunta baseada na nossa cultura. Ok? E não nos valores do reino. Funcionalidade é um valor da nossa cultura. Não é um valor do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não pergunta o que funciona. Bom, se o Evangelho do Reino não pergunta o que funciona, o que ele pergunta? Quando o Evangelho fundamenta a nossa vida e ministério, então a pergunta que fazemos é: qual é a melhor forma de mostrarmos quem Deus é e o que Ele fez em e através de Jesus Cristo, de um modo apropriado à cultura em que fomos inseridos? Faz sentido isso? A pergunta não é o que é que funciona ou o que é que vai funcionar na nossa igreja. A pergunta é como? Se o Evangelho fundamenta minha vida e meu ministério, a pergunta é como a gente faz para que o Evangelho seja compreendido dentro da nossa cultura.
Como a gente comunica esse evangelho? Como nós somos uma igreja? Como nós nos constituímos, formamos, vivemos? Qual a melhor vivência da nossa igreja que vai expressar de forma compreensível o evangelho para as pessoas que nos cercam? Porque um argumento que muitas vezes as pessoas usam, cristãos, né, usam, que acham que assim, não, você não tem que se preocupar com isso, você tem apenas que pregar a Bíblia e é suficiente. Não precisa se preocupar se aquilo que você vai falar vai ser compreensível dentro da cultura da pessoa, não, porque a Bíblia, o Evangelho, aí as pessoas dizem, o Evangelho é o poder de Deus, então basta você falar o Evangelho e as coisas vão acontecer. Mas veja, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, Jesus ele começa a explicar ali em Mateus capítulo 13, sobre aquela parábola do semeador, e ele fala que o semeador sai semeando, e parte da semente cai na beira da estrada, parte cai em solo com pouca terra, né? E ele vai explicando isso e tal, o pássaro vem, come, a semente nasce e tal. Depois a turma vai embora e os discípulos chegam até ele e dizem para ele explicar a eles a respeito da parábola que ele havia contado. Veja só a explicação que ele faz. Mateus capítulo 13. Verso, vamos ir direto para... Verso 19. Alguém pode ler para a gente, verso 19? Mateus 13, 19. Você prestou atenção na explicação de Jesus? Ele diz assim, o semeador sai a semear. A semeadura é o evangelho, você compartilha o evangelho. Aí ele diz, parte cai à beira do caminho, o pássaro vem e come. Aí como é que ele explica isso? Ele diz assim, olha, a semente que cai à beira do caminho, a mensagem da beira do caminho é aquela em que você proclamou, mas não proclamou de forma compreensível à pessoa. Se a pessoa não compreendeu, então Satanás vem, o maligno vem e a arranca a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado. Então veja, a minha preocupação, a nossa preocupação com relação à mensagem do Evangelho, a proclamação das Escrituras nós precisamos proclamar o Evangelho, nós precisamos transmitir essa mensagem de uma forma compreensível à nossa geração. As pessoas que nos cercam, o grupo que você está alcançando, a sua cidade, o seu grupo social, o grupo para quem você vai plantar a igreja, as pessoas que têm vindo à sua igreja. Porque se elas não compreenderem, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Ele está dizendo que o maligno vai vir e vai arrancar aquilo. Então eu gasto 10 horas por semana preparando um sermão para pregar no domingo, e eu não fico preocupado com como eu vou pregar isso, porque eu digo, não, eu tenho um conteúdo bíblico, eu estou com o meu conteúdo bíblico, mas eu não tenho a preocupação com relação à minha linguagem, com relação à metodologia que eu vou usar para que a minha compreensão bíblica se torne inteligível para a pessoa. E aí eu gastei 10 horas preparando um sermão na semana, 1 hora pregando no domingo, 11 horas jogado fora, porque ele não vai entender e Jesus diz que o maligno vai vir e vai arrancar do seu coração. Então se nosso ministério, a nossa vida está centrada no Evangelho, nós temos que ter essa preocupação de tornar o Evangelho algo que seja decodificável à nossa cultura, à nossa geração, às pessoas que estão ao nosso redor. É óbvio que isso vai mudar de lugar para lugar, região para região, grupo social para grupo social, tem a ver com onde você está inserido, ok? É sempre a mesma mensagem, o Evangelho, mas a forma, a decodificação dessa mensagem vai ser diferente em cada lugar. Como é que nós sabemos, no entanto, que aquilo que nós estamos pregando de fato é o Evangelho? Bom, pelo resultado.
O resultado é que mostra se é o evangelho ou não. Ok? O que o evangelho produz? Depende dos textos que a gente pega. Se você pegar, por exemplo, João 4, não é? A história de Jesus com a mulher samaritana, você pode responder que o evangelho transforma pecadores em adoradores. Esse é o produto. Agora eu peguei Mateus 28, que é a ordem de Jesus para a grande comissão. O que o evangelho forma? Qual é o produto final do evangelho? Discípulos. Discípulos. O que é um discípulo? Veja, um discípulo, queridos irmãos, eu sei que vocês sabem disso, vou relembrá-los. Um discípulo é mais do que uma pessoa que vem para ouvir uma mensagem. Um discípulo é mais do que uma pessoa que se torna membro de uma igreja, ok? Eu acredito que todo discípulo é membro de uma igreja, vai ser membro de uma igreja, ok? Mas nem todo membro de igreja é discípulo, tá certo? Um discípulo é uma pessoa que já compreendeu a realidade da graça de Deus, do evangelho de Deus na sua vida, e já respondeu a esse evangelho. Por isso a vida de Jesus está nele. E porque a vida de Jesus está nele, ele está num processo de aprender agora a viver a sua humanidade a partir da humanidade de Jesus, a partir da vida de Jesus que está nele. Então um discípulo de Jesus é uma pessoa que está aprendendo a pensar como Jesus pensa, a falar como Jesus fala e a fazer as coisas como Jesus faz. Isso é um discípulo. E é isso que Jesus está dizendo que a gente tem que fazer. É isso que ele diz que o evangelho vai produzir. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Ele está falando com discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Aqui entra a comunidade, né, o selo da Trindade, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o evangelho produz discípulos. Discípulos são pessoas que estão aprendendo a viver a sua vida em obediência a Jesus. Quando o evangelho, então, é o centro da nossa pregação, o resultado nas nossas igrejas será esse. Nós vamos ter discípulos, ok? Nós vamos ter gente vindo, nós vamos ter multidões, né, chegando, mas o nosso ensino, a nossa proclamação, a nossa vivência como igreja vai produzir desse grupo que vem discípulos. Nem todos vão se tornar discípulos, ok? Mas nós vamos ter como resultado discípulos. Na primeira pregação da nossa dessa conferência, o Ricardo, o Agreste, ele falou algo que eu tenho batido nessa tecla muitas vezes. Você não encontra em nenhum lugar nas Escrituras Jesus mandando a gente sair para plantar igreja. Essa não é uma ordem que Jesus deu. Jesus não mandou ninguém plantar igreja. Ok? Então, plantador de igreja, Jesus não mandou você plantar igreja. Pô, mas então eu vou plantar igreja? Vai. Por quê? Porque ele mandou você fazer discípulos. E o resultado de um grupo de discípulos é uma comunidade de discípulos. É por isso que a gente planta igreja. Ok? Então, veja, a meta, o fim do evangelho são discípulos. O que discípulos produzem, o que discípulos expressam em visibilidade é uma comunidade de discípulos, que é o que a gente chama de igreja. Ok? Então, isso precisa ficar claro na nossa mente, porque todos os domingos eu tenho pessoas vindo na minha comunidade, né, onde eu estou pastoreando, e eu olho para essas pessoas e eu sempre penso o seguinte: Deus quer abençoar todas as pessoas que estão aqui, que estão vindo aqui, né, essa manhã, ou essa noite na nossa multilocal. Isso significa que Ele pode curar algumas pessoas, Ele pode trazer esperança ao coração de outras, Ele pode renovar outras, Ele pode fazer muitas coisas com a multidão que está ali, né, com aquele grupo de pessoas que estão ali. Mas somente discípulos é que lhe obedecerão. Então, quando a gente prega, o que a gente está querendo? Paulo diz em Efésios 1 que Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é uma comunidade de discípulos. Pessoas que estão vivendo
em obediência a Jesus. Hoje de manhã foi feita a pergunta lá, acho que para o Samuel, né, sobre a questão da nossa cultura, da nossa sociedade, onde tem um crescimento evangélico, numérico, mas a gente não vê mudança no comportamento, né, das pessoas e tudo mais. O Samuel deu uma boa resposta, e se me perguntassem a mesma coisa, eu concordo com a resposta que ele deu, mas eu colocaria uma outra questão ainda. Que evangelho nós estamos pregando? Que evangelho nós estamos pregando? Porque o evangelho que muda, o evangelho que vai transformar a nação, o evangelho que vai fazer com que as pessoas tenham uma postura diferente, um caráter diferente, que o profissional seja um profissional diferente, que a família seja composta por maridos e esposas diferentes, é o evangelho do reino. Este evangelho que faz com que você diga, puxa vida, a minha vida precisa ser vivida centrada em obediência a Jesus. Então isso vai mostrar para mim e para você uma segunda questão, que o evangelho não é apenas um início, ok, da nossa tarefa, mas ele também é o desdobramento da nossa tarefa. Tudo o que a gente faz, ele não é apenas o início da nossa mensagem. Isso é algo que a gente precisa, irmãos, redefinir, né? Nós estamos influenciados pela conceito de evangelismo que chegou até nós pelos movimentos de avivamentos nos Estados Unidos, principalmente de Charles Finney, aonde a gente começou a fazer uma dicotomia, né, entre evangelização e vida cristã. Então a gente começou a pegar assim, evangelho tem a ver com aquilo que é para quem não é cristão. O sujeito converteu, ele virou cristão, agora ele é cristão, ele é crente. Bom, agora então é vida cristã, é educação cristã, é discipulado, que é a pior palavra de todas que a gente usa, porque discipulado tem a ver com o estilo de vida que a gente vive, ok? E não só com um grupo de lições que a gente vai dar agora para aperfeiçoar os santos, mas com toda a nossa vida. Mas a gente fez essa dicotomia, mas só que essa dicotomia não existe na Bíblia. Na Bíblia, o evangelho tem a ver com aquilo que inicia o reino na nossa vida e com tudo aquilo que compõe e constrói o reino na nossa vida. Com tudo. Ok? Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo ele lida com questões sempre focados, questões da vida da igreja, sempre focados no evangelho. Corinto, nós mostramos aqui. Vocês permaneçam nisso que aprendeu. Não só, vocês já ouviram, foram salvos, agora seu lugar no céu está garantido, beleza, continue vivendo sua vida. Não, permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Gálatas 2. Paulo, ele está lá comendo, né, com os gentios, e o Pedro foi fazer uma visita lá para eles, o Pedro está lá também. E está o Barnabé, e eles estão lá numa churrascada, e assaram uma leitoa, né, e está lá gostoso, né, picanha de leitão, né, e pururuca, toucinha, a turma está lá na festa. Aí chega a turma da parte de Tiago, que era o pessoal mais fundamentalista da igreja da época, né, e eles chegam, que isso? Comendo carne de porco? E aí o Pedro já dá uma empurradinha no prato, assim, fingindo que não era dele aquele, né. E o texto de Gálatas diz assim, que Pedro, ele se sente tão desconfortável, e ele assume uma postura de segregação tão assim, assuntosa, que ele constrange até Barnabé. Até o Barnabé, que é o cara tranquilo, que foi lá em Antioquia, viu a graça de Deus, ficou alegre, ele também fica constrangido e finge que também não está comendo a carne de porco. E aí o texto diz assim, Paulo diz assim, eu percebendo que a atitude deles era contrária ao evangelho, opus-me a Pedro face a face. Olha só, aquela atitude de Pedro, diz Paulo, era algo que afetava o evangelho. Então o evangelho, ele, como diz Tim Keller, Dr. Tim Keller, ele não é apenas o ABC, o início da vida cristã, ele é o A Z da vida cristã, ok? Ou seja, o evangelho perpassa toda a nossa vida.
tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente faz, tudo o que a gente realiza, ele está encharcado, deve estar, né? Encharcado pelo Evangelho. Como é que Paulo mostra isso para a gente? Veja, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Isso é Evangelho. Paulo está pregando o Evangelho. Olha lá o que ele diz. Ele está falando sobre a morte de Jesus. Jesus veio, ele morreu, viveu entre nós, nos representou, morreu, ressuscitou. E aí no verso 15 ele diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha o Evangelho aí. Olha a continuação do Evangelho na nossa vida aí. Ele está dizendo, olha, Jesus veio e morreu por todos, e para quê? Para que aqueles que vivem, ou seja, aqueles que responderam ao sacrifício de Jesus, aqueles que responderam à graça, aqueles que foram alcançados por Deus e nasceram de novo, agora não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Evangelho, permaneçam nisso. Então, como é que é a prática desse negócio? Eu pergunto no meu trabalho, como eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou? Então veja, não significa que quando eu falo que a gente tem que... O Evangelho, quando nós falamos que o Evangelho tem que ser o centro da nossa mensagem, não significa que todo domingo na minha igreja, se você for à minha igreja lá, você vai ouvir sempre o mesmo sermão contando que Jesus morreu e ressuscitou, como ele morreu. Sabe a ideia do feeling? Que a gente traz, que é essa mensagem para quem ainda não sabe? Não, mas você vai, por exemplo, me ouvir falando numa série sobre vivendo a vida, e aí eu vou falar para o meu povo lá que, olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, o Evangelho precisa atingir a sua vida e isso precisa afetar o seu trabalho. A maneira que você trabalha agora não é mais a mesma maneira que você trabalhava antes. Por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou por você. Porque Ele está vivo em você. E porque o Evangelho agora vai ser visto através de você. Quem lê a Bíblia? Espera-se que nós, né? Os cristãos, né? Não cristão não lê Bíblia. Ok? Podem começar a ler a Bíblia com você, estudar a Bíblia com você, mas a maioria dos não cristãos não leem a Bíblia. Quem lê a Bíblia são os cristãos. Então, se os não cristãos não leem a Bíblia, onde é que eles veem o Evangelho? Onde eles leem o Evangelho? Em nós. Não é isso que Paulo está dizendo? Vocês são a nossa carta viva, ele diz. É disso que ele está falando. A igreja é o livro que a sociedade lê. A igreja é o Evangelho que a sociedade vê. Eu e você encontramos esse Evangelho e lemos esse Evangelho nesse livro, mas as pessoas veem e leem esse Evangelho na nossa vida. E aí então eles começam a falar, puxa, mas por que você vive assim? A gente vive assim porque... Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Não é? Então é o sujeito, o executivo que antes de conhecer Jesus, ele está sempre preocupado mais com a produtividade, né, da sua equipe e tudo mais, mas depois que ele conhece Jesus, ele continua preocupado com a produtividade da sua equipe, porque isso é importante, tem a ver com o trabalho, né? Mas ele se torna uma pessoa sensível, de repente ele vê alguém que na sua equipe não está produzindo, e ele olha para aquela pessoa e diz, vem aqui, senta aqui, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo na sua vida? Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho está nele. Porque nós estamos proclamando uma mensagem todos os domingos que falam a respeito dessa realidade de que Jesus Cristo está vivo e Ele está vivendo em nós. E agora nós vivemos não mais para nós. Nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isso é a mesma coisa na nossa família. O Evangelho me tira do centro. O Evangelho coloca Jesus no centro. Eu amo a minha esposa como Cristo ama a igreja. Isso é Evangelho, ok? Isso não é curso de bom relacionamento conjugal. Sabe qual é o bom relacionamento conjugal que a gente precisa começar a proclamar nas nossas igrejas? É que maridos precisam amar a Jesus de todo o seu coração.
Porque se eles amarem a Jesus de todo o seu coração, eles amarão a sua esposa como Cristo ama a igreja. A igreja, a esposa precisa ser submissa ao seu marido, mas Paulo diz assim, como a igreja é submissa a Cristo. Aí está explicado, né? Por que a gente tem tanto problema com algumas esposas não serem submissas, né? Porque a igreja também anda bem submissa, né? A Jesus, não é? Estão entendendo qual é a linha de raciocínio aqui? Filhos. Então, quando Paulo fala sobre família, ele não está simplesmente... como alguns segmentos fazem por aí, criando uma terapia do amor evangélico, né? Para resolver os nossos problemas. Não, ele está propondo vidas centradas em Jesus. E vidas centradas em Jesus são vidas centradas no Evangelho. Por que filhos devem obedecer pais? Porque os filhos são pessoas apaixonadas por Jesus, rendidas ao Evangelho. Eles já não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. E por isso eles vão obedecer seus pais. Por que pais vão criar os filhos de acordo com os princípios do Senhor? Porque pais, são comprometidos e apaixonados por Jesus. E eles querem fazer aquilo que Jesus está mandando eles fazerem. Por que nós vamos nos perdoar uns aos outros e todos os outros mandamentos recíprocos? Pelo mesmo motivo. Ok? Namoro. Eu vejo muitas vezes, lá na minha igreja, com os adolescentes nossos, essas discussões todas sobre namoro, se namora, não namora, se fica, se não fica, né, se já namora para casar, se não namora para casar. Eu fico olhando aquele negócio e falo, cara, o centro de toda essa discussão está em cima deles. Vamos botar o evangelho nesse negócio. Vamos botar o evangelho nisso. Eu tive alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, um problema na minha igreja, eu não sei se vocês conhecem, uma cantora chamada Lady Gaga. Ela é uma doida, né? Mas ela encanta aí os adolescentes e tudo mais. E uns 2 anos atrás, a meninada lá, uma parte da meninada da minha igreja, começou com esse negócio da Lady Gaga, né? Fazendo lá um negócio que ela faz assim e tal, e todo mundo. E eu comecei a ver aquele troço, mas fui pesquisar. Quem que é essa tal de Lady Gaga? Aí quase caí da cadeira, né? Quando fui ver os vídeos dela, meu Deus. E aí a liderança já, não, porque a gente tem que proibir, o outro, não, porque a gente tem que fazer assim, a gente tem que fazer assado. Eu falei, gente, vamos ter uma reunião com a galera. Reunião, do jeito que a gente sempre tem, deixa eu pregar, quero dar uma palavra para eles. Beleza, comecei a falar do Evangelho. O amor de Deus, quem Deus é, como a gente se relaciona com Ele, o que Ele fez por nós, como você responde isso, blá, 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 blá. Meu último slide era a Lady Gaga. Falei, vocês conhecem? Lady Gaga. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se a Lady Gaga se converter, ela continua sendo assim? Se tudo isso que a gente conversou aqui sobre o Evangelho, sobre amar a Deus, sobre responder a Ele, sobre Ele ser o tesouro maior, a pérola de maior valor no nosso coração, sobre a gente viver intensamente por Ele, nós sermos apaixonados por Deus, se ela se render a isso, ela continua vivendo assim? Quantos acham que ela continua vivendo assim? Levanta a mão para mim. Ninguém levantou. Quantos acham que ela mudaria? Todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei para eles, bom, se ela é assim, porque o Evangelho não está presente na vida dela, mas se o Evangelho estiver presente na vida dela, ela não vai viver assim, me respondam. Vocês acham que vocês devem seguir essa mulher ou vocês acham que vocês devem seguir a Jesus? Quantos querem continuar tocando a sua vida seguindo a Jesus? Venham aqui para frente para a gente orar juntos. Vamos nos ajoelhar aqui, vamos orar juntos. Todo mundo veio. Quer dizer, eu não precisei proibir nada, eu não precisei dizer, olha, é proibido ouvir Lady Gaga, nada disso. O que eu fiz? Eu preguei o Evangelho. Eu trouxe a realidade para o Evangelho. Isso é a mesma coisa que eu acho que a gente tem que fazer no namoro. Ok? Antes da gente ficar muito preocupado se a pessoa namora ou não namora, eu sempre pergunto, escuta, como está a sua relação de amor com Deus? Relacionamentos comunitários são assim também. Então, isso que eu estou apresentando para vocês leva-nos a chegar a uma conclusão. Existe um contraste entre o que a gente tem, e eu estou me incluindo nisso, ok? Entre o que a gente tem o risco de fazer todos os domingos, ou seja lá qual for o dia que a gente vai pregar. O contraste é entre o evangelho do reino e o evangelho da autoajuda. Muito daquilo que a gente proclama hoje, muito daquilo que a gente prega hoje é autoajuda.
E como bem disse o Léo, né? A gente não precisa de autoajuda, mas a gente precisa de ajuda do alto. O Evangelho é essa proposta de ajuda do alto. Não o meu esforço, não a minha força pessoal, mas o meu reconhecimento que eu preciso da realidade desse socorro que vem do alto. Então, nós precisamos perceber que existe esse contraste, ok? E veja, irmãos, eu estou falando, esse contraste é entre nós, ok? Eu não estou dizendo que existe isso lá na igreja neopentecostal, é óbvio que existe isso, é mais claro. Mas estou falando a respeito da sutileza disso no nosso meio. No nosso meio. Muitas vezes a gente não percebe, mas muitas vezes o evangelho que a gente também está proclamando é um evangelho de autoajuda. É um evangelho dizendo assim para as pessoas, não, tudo bem, Deus vai resolver isso na sua vida vai ficar mais fácil. Mas e se a mensagem for, ok, querido, está muito difícil a sua vida. Mas olha, as Escrituras nos dizem em Filipenses, capítulo 1, que Deus não nos deu apenas o privilégio de sermos chamados por Ele, mas também o privilégio de sofrermos pelo seu nome. Se o que você está enfrentando e se você está passando tem a ver com o fato de que o seu coração está comprometido e apegado a Jesus, mesmo que você sofra com isso, você precisa permanecer firme nos valores do Evangelho. Porque nós somos chamados para viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então o Evangelho, quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho tem a ver com essa realidade daquilo que Deus é e daquilo que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Ok? Eu quero ir mais rápido um pouquinho aqui, mas eu gostaria de explicar isso para a gente. Existem duas faces. O Evangelho, ele tem duas faces, ok? Da mesma moeda. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versos 17 a 21, o apóstolo Paulo nos fala a respeito disso. Ele fala que nós nos tornamos uma nova criação de Deus. Porque, aí ele explica porque Deus pegou aquele que não tinha pecado e o tornou pecado por nós. Então, Deus, através de Jesus, nos redime. Mas nesse mesmo contexto, nesse mesmo texto, ele diz assim, e ele nos dá o ministério, o serviço da reconciliação. Por isso agora nós proclamamos que vocês devem se reconciliar com Deus. A pergunta é, nós quem? Existe eu não sei se nós temos muitos professores de seminário aqui, né? Eu estou vendo o Romualdo ali, mas existe uma péssima exegese nesse texto. Por quê? Porque a gente tem o capricho de dizer que aquele que por nós morreu e ressuscitou e nos tornou uma nova criação é algo que aconteceu em Cristo Jesus para todo mundo. Para a igreja, para todo mundo. Mas aí na hora que chega, e Ele nos deu o ministério da reconciliação, por isso nós exortamos, reconcilie-se com Deus, aí foi para Paulo. Foi para os apóstolos. Não tem como dividir isso. Não tem como. Nós fomos justificados, reconciliados com Deus, e aqueles que foram justificados e reconciliados com Deus, receberam o ministério da reconciliação. Esses são os dois lados do Evangelho. Então deixa eu me mostrar isso para você. Se a gente fosse colocar isso em termos um pouco mais teóricos e acadêmicos, eu colocaria uma face da moeda como a perspectiva sistemática. Ok? Na perspectiva sistemática, o enfoque do Evangelho está na mensagem do Evangelho, que tem a ver com o poder do Evangelho para transformar vidas. Ou seja, na perspectiva, quando a gente fala do Evangelho na perspectiva sistemática, que é o que nós, a maioria aqui são presbiterianos, né? A maioria de nós aprende do Evangelho, nós estamos pensando na efetividade da mensagem do Evangelho na vida de uma pessoa. Então, nessa perspectiva, a teologia sistemática apresenta isso para a gente assim. O Evangelho é um processo de regeneração. Ele atua, a graça de Deus atua e regenera pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. E por isso, a pessoa é, então, salva. Ela responde ao Evangelho. Uma vez que ela responde ao Evangelho, ela é justificada por Deus. Então, antes ela era injusta, mas agora ela é justa. Ela é justa porque
O justo se fez justo no nosso lugar. A vida do justo está em nós. Então Deus olha para nós através de Jesus e agora nós estamos justificados diante dele. Nós chamamos isso de justificação. Uma vez justificados, nós passamos a fazer parte agora de novo da família de Deus. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Então nós somos adotados na família de Deus. E agora nós temos Deus novamente como Pai. Não só como Criador, né, mas como Pai, nosso Pai em Cristo Jesus. Porque agora nós estamos fazendo parte de uma nova família, então nós temos um novo estilo de vida. Um novo processo de vida começa a acontecer em nós. Nós chamamos isso, na teologia sistemática, de santificação. Nós estamos sendo santificados. O que é ser santificado? Ser santificado não é uma luta moral, ok? Ser santificado é ter a sua vida separada em Cristo Jesus. Ok? A palavra santidade significa separado. Então, a minha vida agora está separada em Jesus. A vida de Jesus está em mim. Então, a santidade dele, a vida santa dele, está sendo vivida dentro de mim. A gente sabe que tem toda aquela briga, né? Do velho homem, do novo homem, ok? Mas esse novo homem aí é a nova vida de Jesus que está dentro de você. Então, você está num processo de santificação. E isso tudo vai resultar num grande e glorioso dia que nós chamamos de glorificação, quando o pecado vai ser banido na nossa presença, toda a sua influência, e nós vamos viver na realidade plena do reino de Deus entre nós. Então, quando a gente fala do Evangelho, na perspectiva sistemática, nós estamos falando da eficácia da mensagem do Evangelho na nossa vida pessoal, na vida pessoal de alguém. É disso que a gente está falando. E essa é a abordagem mais comum do Evangelho que a gente tem. 4 leis espirituais. Como é que é aquele da interrogação lá? É o evangelismo explosivo, né? Todos esses métodos, eles nos ensinam a trabalhar com a mensagem. Mas veja, a outra face da moeda, a gente pode olhar e observar a partir da perspectiva bíblica, ou da teologia bíblica. Na teologia bíblica, então, aquela face anterior que eu falei, está lá em sermos nova criatura, em Cristo ter morrido justo, né, pelos injustos, ok? Só que o texto diz assim, agora vocês receberam o ministério da reconciliação. A teologia bíblica, ela dá um outro enfoque para o Evangelho. Qual é o enfoque? É o enfoque no ministério da reconciliação. Por que Deus tem que nos redimir? Na sistemática como Deus nos redime. Na teologia bíblica por que Deus tem que nos redimir? É a explicação do porquê que isso precisa acontecer. Então, a gente começa lá na criação. Deus criou um mundo bom e perfeito. As coisas não eram para ser assim do jeito que são. Não era para ter injustiça. Não era para ter enfermidade. Não era para ter esse descontrole na natureza. Não era. Deus, Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. E Ele criou o ser humano para participar desse mundo bom e perfeito, num relacionamento com Ele. Mas como Ele faz o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, Ele tem que dar ao ser humano, esse tem aqui é por propósito de Deus e não por obrigação, ok? Mas Ele tem que dar ao ser humano a liberdade de dizer, eu não quero me relacionar com o Senhor. Ok? Por quê? É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque se Ele não desse, nós não éramos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Deus é livre. Então nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e Deus então nos deu a liberdade de dizer, não queremos nos relacionar com o Senhor. Ok? Isso foi feito na criação. Na verdade, isso foi feito antes da criação. Ok? Antes da criação, Deus, pela sua eterna e infinita soberania, resolve que Ele vai se relacionar conosco, os seres humanos, mediante a sua graça. E é por isso que a gente pode pecar. Não se escandalize. Mas é por isso que Adão peca e tudo continua. Porque Deus, antes da criação do mundo, Ele resolveu, Ele vai cair, mas a minha graça vai sustentar tudo isso e nós vamos trazê-los de volta. Nos tornando um deles, em Cristo Jesus. Ok? Nós vamos ter um povo, dentre tantos, que nós vamos trazer de novo para a gente. Quando Deus decide isso? Na eternidade. Pelo menos na teologia calvinista, né? Na eternidade. Não é um plano B. Deus não assustou. Ele comeu fruto. E agora? Corre, vamos resolver esse problema. Não. Ok? Muito bem. Na criação, então, a gente tem a queda.
A queda, então, é essa explicação. Deus fez tudo bom e perfeito. Então, por que está ruim? Porque nós nos separamos dele. Quando nós nos separamos dele, Deus não desistiu da gente. Ele já tinha decidido, antes da criação do mundo, que ele iria resgatar um povo para si. Então, começa o processo da redenção. Não é? O processo da redenção começa a acontecer. Culmina em Jesus, na encarnação do Rei do Reino. Sua morte e sua ressurreição. E isso nos conduz, então, à restauração de todas as coisas. Apocalipse. Ok? Então, na perspectiva bíblica, quando a gente fala do Evangelho, nós estamos dando enfoque ao ministério da reconciliação. O porquê? Como Deus salva? Sistemática. Por que Deus tem que salvar? Bom, porque Ele criou todas as coisas boas e perfeitas, mas aí houve assim... Deu para perceber? Então, nós precisamos manter essas duas faces do Evangelho juntas. Juntas. Quando eu prego na minha igreja, eu prego ora face da sistemática, ora face da teologia bíblica. Ok? Onde eu estou dizendo, olha, Deus está nesse processo de redenção. Ele te alcança assim. Agora, quando Ele te alcança e Ele transforma a sua vida, Ele transforma a sua vida para um objetivo. O objetivo dele é esse aqui, a redenção de todas as coisas que está começando na sua vida. Então Deus agora vai redimir a sua casa, vai redimir a maneira de você ser marido, vai redimir a maneira de você ser esposa, vai redimir a maneira de você lidar com o seu dinheiro, vai redimir a maneira de você ser cidadão, vai redimir... Redenção. O Evangelho, eu estou trabalhando nessa perspectiva da redenção, porque vai chegar um dia em que todas as coisas redimidas vão ser restauradas. Quando a gente não mantém essas duas faces juntas, a gente tem problema. Olha só, quando na pregação do Evangelho a gente dá ênfase apenas na face sistemática, a gente acaba gerando cristãos acomodados. Esses que a gente está chamando de clientes, né? Ultimamente. Ah, nossa igreja está cheia de cliente. Por quê? Você disse para ele que Deus o ama, e é verdade. Você disse para ele que ele não pode fazer nada pela salvação dele, é Deus que faz tudo, e também é verdade. Você disse para ele que esse Deus que fez tudo por ele, fez em Cristo Jesus, e basta ele aceitar, e é verdade. Agora você não foi para a teologia bíblica, pronto, acabou, beleza, maravilha, estou salvo, vou para o céu, agora eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu quero. É culpa dele? Não, é culpa nossa. Nós é que não estamos pregando o Evangelho do jeito que devia pregar, porque agora vem a outra parte. Ele fez tudo isso porque agora ele está te inserindo de novo no reino dele, e o reino dele está num poderoso processo de restauração, de redenção de todas as coisas. E você foi salvo para participar desse processo. Missão, ministério da reconciliação. Agora, se você não pregar a parte sistemática, pregar só a parte bíblica, nós estamos em missão, nós somos o povo de Deus em missão no mundo, Deus nos enviou para... Sem a outra parte, que é Deus quem nos redime, é Ele quem está em ação, é Ele quem faz esse processo. A gente gera igrejas cansadas, sobrecarregadas, porque fica tudo em cima da gente. Igrejas temerosas, ministérios, né? Temerosos. Puxa, será que... E aí, e agora? Não tive uma conversão esse ano na minha igreja. Como é que vai ser? Eu estou mal diante de Deus. Não, então a gente tem que equilibrar essas duas coisas. Quando a gente mantém um enfoque nas duas faces do Evangelho, a gente gera com a nossa pregação cristãos missionais. Ok? Cristãos missionais são cristãos que geram uma igreja missional. E o que é uma igreja missional? Vocês ouvem falar tanto, né? A gente fala tanto aqui, missional. A igreja missional é aquela que tem um corpo de pessoas que são enviadas em missão ao mundo. Essas pessoas se reúnem em comunidades para celebrar a graça, a bondade e a glória de Deus. Gente, não interessa se é com hino, ou se é com música contemporânea, se tem coral ou não tem coral, se você vai usar paletó ou não vai usar paletó. Não é essa a questão. Pode haver igrejas com uma, não só teologia, né, que é super importante, mas com uma tradição, uma prática, muitas vezes, conservadora e ser missional. Porque ela está compreendendo que aquela vida dela precisa ser voltada para fora. Ela precisa alcançar gente lá fora. E pode haver igrejas muito contemporâneas que são bem pouco missionais, viu? Porque ela começa a viver só para ela. Então veja, essas comunidades elas se reúnem para celebrar a graça, a bondade, a glória de Deus.
elas se dedicam a cuidar uns dos outros e carregar as cargas uns dos outros, contribuindo para o propósito do Evangelho na vida do outro. Na minha comunidade lá, na comunidade que eu sou pastor, eu sempre falo na minha igreja lá. Nós cuidamos dos de dentro para alcançar os de fora. Nós cuidamos dos de dentro para alcançar os de fora. Você não cuida dos de dentro só para os de dentro se sentir confortável e cuidado. Eu estou bem, meu casamento está bem, é maravilha. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser o Evangelho de Deus na vida dos meus vizinhos, na vida da pessoa que trabalha comigo, que vai na academia comigo, que compra no mesmo supermercado que eu. Eu sou a carta viva de Deus para essas pessoas. O resultado, então, final nessa igreja são servos, pessoas que dizem, nós somos a igreja. Então, ter o Evangelho centrado nas nossas mensagens significa a gente compreender que é tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Não é sobre mim. Não é sobre a minha igreja local. Não é sobre o CTPI. Não é sobre uma denominação. Não é. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Por Ele, para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Que você essa tarde aqui possa assumir um compromisso no seu coração. De dizer, Senhor, é isso aí, é tudo. Tudo sobre o Senhor. E vai ser assim na minha vida, no meu ministério, na minha igreja. Vai ser assim. Tudo sobre o Senhor. Ok. Deixa eu só me atualizar aqui. A gente tem 5 minutos para pergunta? Ou 4, ok. Pô, dá um minutinho a mais aí, demorou aqui o negócio. Pô. Fala, meu querido. Será que dá para... Só tem um, né? Obrigado. Costa, você colocou a questão de que o Evangelho, ele trabalha todas as áreas da vida, né? O trabalho, o namoro, o relacionamento conjugal, o relacionamento comunitário. Dentro desse ponto de vista, para mim, o Evangelho, ele é autoajuda também. A Boa Nova, ela transforma o homem de maneira integral. Como a gente poderia, então, definir, caracterizar melhor essa diferença de uma mensagem do reino da mensagem de autoajuda? É simples. A mensagem de autoajuda, ela tem um enfoque de fazer a sua vida melhorar para o seu desfrute próprio. A mensagem do Evangelho tem o objetivo de ver a transformação da sua vida para o avanço, o desenvolvimento do reino de Deus, ok? Da glória de Deus. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Então, pode até parecer que o negócio é muito semelhante, mas não é. Deixa eu dar um exemplo para você. Alguns anos atrás, numa outra igreja que eu plantei, em Rio Claro, nós oramos uns 4 ou 5 anos pela conversão de um senhor lá, marido de uma mulher que se converteu e veio para a nossa igreja. E nós orávamos pela conversão desse cara muito duro, dono de uma padaria grande na cidade, um coração muito duro. Ele quebrou, perdeu tudo. No meio desse processo de perder tudo, ele se converteu. A maioria das pessoas, eu nunca orei, eu participei do processo, ia contar, eu nunca orei para Deus restaurar os negócios dele. Não que eu fosse contra Deus restaurar os negócios dele, mas como por 4 anos a gente orava pela conversão daquela pessoa, eu estava entendendo que aquilo era uma ação de Deus para poder quebrá-lo e para poder convertê-lo. Ok? Então, sempre a minha conversa toda foi em torno do que Deus podia fazer na vida dele, como Deus podia mudar a vida dele, transformar a vida dele, e como a partir daquilo novas coisas poderiam acontecer na vida dele. Ok? E foi isso que aconteceu. Hoje ele, de novo, está muito bem, o Evangelho transformou a vida dele, ele voltou, ele é um cara de negócios, então ele voltou a ter negócios, e hoje ele está bem novamente, depois de uns 2 ou 3 anos também de um processo assim, né, Mas eu estou contando essa história só para dizer o seguinte, a esposa dele, um dia, depois mais ou menos de 1 ano, 1 ano e meio dele ter sido batizado, um dia marcou um aconselhamento comigo, e veio conversar. Eu falei, então, tudo bem? Como é que é? Não está. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, meu casamento, sei o que tem, tudo tal. Eu falei, mas o fulano, né, ele não se converteu, está aprendendo.
Então, pastor, ela falou para mim, esse que é o problema. Eu achei que quando ele se convertesse, ele fosse mudar. Eu falei, mas como assim fosse mudar? Não, eu achei que ele fosse se tornar mais romântico, que ele fosse se tornar mais... e tudo mais e tal. Veja, essas coisas também vão, com o tempo, eu tenho certeza que vão ser afetadas na vida da pessoa. Mas na cabeça dela, o evangelho tinha que funcionar para que a vida dela, conjugal, os sentimentos dela pudessem melhorar. Isso vai acontecer, mas esse não é o alvo. Isso é uma consequência do alvo, que é, eu me rendo a Jesus e agora a minha vida é para a glória de Jesus. E aí eu vou aprendendo. Por que isso vai melhorar, eu digo? E já melhorou, né? Eu saí de lá, mas eu tenho sempre notícias. Porque ele vai começar a aprender que ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Deu para entender? Na minha pouca experiência, eu tenho percebido que é possível pregar nos evangelhos, né, como escritos, e não pregar o evangelho. Você já deve ter visto isso, né? Você tem uma dica prática para nós, porque o foco de Cristo não pode fugir, mesmo a gente pregando Cristo nos evangelhos. Eu queria que você nos ajudasse aí um pouco mais de sua experiência. Então, o foco, na minha opinião, é sempre esse. Nós precisamos apresentar, seja o que for que a gente vai apresentar numa mensagem, sempre com a nossa mente se lembrando de que Deus está em ação na vida de pessoas por causa de um plano que Ele tem. Aí entra a questão da teologia bíblica, ok? Da gente compreender a teologia bíblica. Então, toda pregação, por exemplo, eu faço uma pregação sobre família, e aí eu falo em Gênesis, ou no Evangelho, né, seja onde for, e eu falo que a gente precisa se relacionar em amor com a nossa esposa, ou dar tempo para os nossos filhos, ou qualquer coisa do tipo assim. E aí, eu vou lembrar as pessoas de duas coisas. Vou dizer, olha, uma coisa é saber isso, outra coisa é você ter poder para fazer isso. Poder para fazer isso, você só tem se uma nova vida, uma nova realidade de vida for gerada em você. E aí aqui eu chego na teologia sistemática. Não é? Como isso acontece? Ok? Não é pelo seu esforço, não é porque você vai ser uma pessoa mais boazinha. Aí eu vou explicar essa parte de Jesus encarnar, entrar na história e etc, etc, etc. Agora, por que viver assim? Por que a gente deve viver assim? Porque aquilo que Deus está fazendo não tem a ver apenas com a sua vida, com Ele melhorar a sua vida. Tem a ver com um processo de redenção que Ele está promovendo na história do universo. Ok? Então, quando Ele alcança você, e quando Ele opera na sua vida, quando Ele opera no seu coração, Ele está trazendo você para cooperar com Ele nesse processo de redenção que Ele está realizando no todo da vida. Então, por exemplo, se você pegar um texto bíblico onde Jesus cura alguém, e você apenas enfatizar essa questão de que Jesus não quer o seu sofrimento, e que Jesus pode curar você, porque Ele não quer que você sofra, você, e amém, tá bom, você pode ter todo mundo dizendo amém, mas você não está trazendo para as pessoas uma mensagem que realmente tem o conteúdo do Evangelho nele. Você precisa explicar para a pessoa, né, o porquê. Por que isso é assim? Ok? Por que Jesus cura ou por que Jesus não cura alguém? Então, eu acho que o grande desafio disso para a gente hoje, na pregação do Evangelho do Reino, é lembrar que o Evangelho do Reino não tem a ver conosco. Por isso que eu terminei com esse slide. O Evangelho do Reino tem a ver com Ele. É tudo sobre Ele. Não é sobre nós. É sobre Ele. O que Ele está fazendo em nós é por causa daquilo que Ele é e por causa daquilo que Ele está fazendo em todo o universo. Ok? Em todo o universo. Então, não é meramente para que a gente tenha vidas mais confortáveis e felizes, não é? Embora isso vá acontecer também. Ok? Mas é porque Deus está em ação no mundo, redimindo esse mundo que se rebelou contra o seu reino. O reino de Deus chegou.
Tá? Outro rei está aqui. Tem outro rei reinando. Não é mais o meu eu que reina. E se o seu eu ainda reina, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não precisa mais viver independente de Deus. Você pode reconhecer a sua independência dele e você pode voltar a ter uma vida dependente dele. Não por causa do seu esforço, mas porque Deus se fez um ser humano em Cristo Jesus. Ele viveu aquilo que você não pode viver e que eu não posso viver. Ele viveu uma vida 100% de acordo com aquilo que ele planejou para ser a vida do ser humano antes da queda. E aí ele pegou essa vida perfeita e ele entregou numa cruz. Pela sua vida imperfeita. Pela minha vida imperfeita. E tudo que você precisa fazer agora é se render àquilo que Deus está fazendo por você em Cristo Jesus. E deixar que a sua vida agora seja governada por Ele. Alguém quer orar comigo? Fazendo isso, dizendo: Senhor Jesus, Tu és meu Deus. Tu és aquele que governa a minha vida a partir de hoje. É mais ou menos assim. E aí geralmente eu digo, e se você fizer isso, a partir desse momento você não está vivendo mais para construir seus projetos, seus sonhos, seus propósitos, seus planos. Você está vivendo para trazer o reino de Deus à terra. Venha o teu reino. Você está vivendo para mostrar para outras pessoas que outro rei já está reinando. Que o mundo não era para ser assim. E que Deus está trazendo de volta aquilo que deveria ser em Cristo Jesus. É com isso que eu quero desafiar você a estar engajado. Na nossa igreja aqui nós plantamos novas igrejas, porque nós queremos grupos de pessoas que vivam essa realidade. Então eu quero desafiar você a se envolver com a gente, se engajar com a gente nisso, colocar seu tempo, seu dinheiro, sua energia nisso e ver novas comunidades de discípulos surgindo. Pode começar dentro do seu trabalho. Quando amanhã você chegar lá e dar um sorriso para a senhora da faxina e falar para ela: está tudo bem? Missão. Isso é vida missional. Está vendo? É simples, assim. Ok? Me disseram que tinha que ser... Essa que foi feita, a minha resposta foi a última, é isso? Acabou? Ok. Gente, muito obrigado. Deus abençoe você. E obrigado, não precisa... Eu quero fazer uma sugestão apenas. Na conferência passada, eu não sei quantos de vocês estiveram aqui, nós distribuímos um livro. Esse livro está à venda aí, chama-se O que Fizeram com o Evangelho. Esse é um livro que eu sugiro para que todos vocês, quem não leu ainda, leia, ok? Porque ele vai te ajudar a aprofundar e entender melhor algumas das coisas que eu falei aqui, tá bom? Deus abençoe você.